Fala pessoas, como é que vocês estão? Tudo bem? Que bom, eu também estou bem. Muito obrigado por perguntar. Professor Pedro aqui e hoje a gente vai dar sequência às nossas aulas de física para o primeiro ano com conteúdo de dinâmica. Então a gente vai encerrar essa parte aqui, pelo menos parte específica de força, falando sobre problemas de bloco, que são problemas que sempre são recorrentes, principalmente em vestibulares e Enem também, tá? Então, se você é uma pessoa que pensa em fazer uma engenharia da vida aí também, certeza que isso daqui vai ser o básico para você. Então, se você tem pretensão de ser um engenheiro, seja de qualquer área, tá? Engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro de produção, qualquer coisa. Quer ir na área de engenharia, isso daqui é como se fosse o alfabeto para você, o beabá, tá? Então, por conta disso também, é só resolução de problemas. Então, aqui eu vou mostrar para vocês alguns passos que, se vocês seguirem, vai ficar mais fácil de resolver os problemas e só resolver problema aí, tá bom? Então, o que são os problemas de bloco? São problemas que vão ter bloquinhos. Então, ele vai falar, tem um bloquinho aqui. E ele vai pedir para você encontrar ou aceleração ou uma força específica. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um bloco A, tem um bloco B, e aí o exercício pode perguntar qual que é a aceleração desse sistema, ou qual que é o valor da tração na corda. Então, através das leis de Newton, você vai aplicar nesse problema as leis de Newton e achar o que ele vai pedir aí, tá bom? Então, é simples assim, você vai ter blocos, por isso que chama problemas de blocos, e você vai ter que encontrar alguma coisa. Porém, como são várias forças e a gente tem formulinhas diferentes, pode ser um pouco complicado. E para facilitar, eu tenho um roteirinho aqui que talvez ajude você, tá? Então, sistemas que possuem mais de um corpo vai ter o problema de bloco. O que você vai fazer primeiro? Encontrar barra representar as forças em cada corpo. Então é o que já tem aqui no desenho. Se fosse esse problema em questão, essa parte já estaria feita. Porque você tem que pensar quais são as forças que estão agindo no corpo A, quais são as forças que estão agindo no corpo B. Aí você vai desenhar, como elas são vetores, você tem que mostrar a direção e o sentido, né? E enfim, se tiver como calcular alguma, por exemplo, peso tem formulinha, então você já aplica a formulinha aqui para descobrir o valor, enfim, você vai encontrar realmente, tanto como valor quanto como vetor, tá? Dica para fazer isso, sempre começa pelo peso. Então, por exemplo, aqui ó, tem o A e o B. O B está pendurado, então eu vou começar por ele. Qual é a força que sempre vai existir? Peso. Então, no caso do B, ele puxa o corpo para baixo. Aí o corpo ia descer. Mas como ele está preso na corda, a corda vai segurar ele, puxando ele para cima. Ah, beleza. Então, se eu tenho uma corda aqui, essa corda está puxando o corpo B para cima, ação e reação. Se esse corpo está preso em alguma coisa, essa corda puxa o B para cima, então o B vai puxar essa corda do outro lado para cá. Como passou pela polia, a polia, lembra lá que a gente falou na aula passada, ela muda a direção da força? Então essa polia aqui, ela mudou a direção da força, né? Puxou para a direita. Beleza, então o corpo A está sendo puxado pela direita pelo fio. Essas duas forças têm a mesma intensidade, lembrando bem, tá? Porque fazem parte de um par ação e reação. Só que também o A tem um peso para baixo, porém o A ele não vai descer porque a mesa está segurando ele, tem uma normal para cima. Então é mais ou menos isso que você vai fazer. Você vai ficar imaginando o que está acontecendo com cada um. Beleza, o primeiro passo é esse. Encontrou as forças, já sabe certinho todas as forças? Sim, beleza. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é você definir a tendência do movimento, porque em alguns momentos o corpo pode estar parado. Ele pode falar que a força resultante vai ser zero e o sistema vai estar em equilíbrio. Se ele falar isso, não tem movimento, você já sabe. Mas é importante você definir o sentido de uma tendência. Ah, não tem movimento, mas e se tivesse? Para onde seria? Então aqui, por exemplo, a gente sabe que o B é o que está puxando esse sistema. Então é mais fácil o B vir para baixo e por conta disso o A vir para a direita. Então é extremamente importante isso também, tá? Define as forças, depois você vai lá e fala, de acordo com essas forças, o A vai vir para a direita e o B vai vir para baixo. Esse é o segundo passo que é estritamente importante, vocês vão entender por quê. Depois disso, o que a gente faz é aplicar a segunda lei de Newton. Lembrando que a segunda lei de Newton, uma das formas dela aí que a gente pode falar é força resultante é massa vezes aceleração. Lembrando que você vai aplicar isso para cada corpo separado e também para o sistema inteiro. Professor, tá complicando. Calma que a gente vai resolver o exercício, vocês vão ver que
é complicado, é trabalhoso, mas é mais fácil do que parece, né? Então você vai aplicar a segunda lei de Newton para os corpos envolvidos e para o sistema inteiro, beleza? Então esses 3 passos aí já era. É fundamental que você saiba o que nos problemas? A aceleração. Então, aqui nesse terceiro passo, muito provavelmente o que você vai fazer? Aplicar a segunda lei de Newton e encontrar a aceleração. Se o exercício pedir a aceleração do sistema, beleza, você já vai encontrar a aceleração, já era, fechou, show, suavão. Agora, se ele perguntar outra coisa, por exemplo, ele perguntar qual que é o valor da tração da corda aqui, para encontrar a tração da corda, você precisa da aceleração. Então, a aceleração é fundamental. Por mais que ele não peça para você calcular, você tem que ter. E também tomar cuidado com os sinais da equação. Todos os sinais, todas as forças aqui, ela vai seguir o sinal que você colocou aqui no sentido. Então, por isso que é importante você ter esse segundo passo, tá? Porque a força, toda força que tiver a favor do seu sentido aqui é positivo e que tiver contra vai ser negativo. Muito cuidado com isso. Então, bora fazer alguns exemplos aqui para ficar show, para ficar claro. Tá vendo? É só isso que eu tenho para falar na aula, o resto é exercício. Vamos embora. Então, bora. Primeiro, uma força horizontal de intensidade F igual a 10 newtons é aplicada no bloco A de 6 kg, o qual está apoiado em um segundo bloco B de 4 kg. Os blocos deslizam sobre um plano horizontal sem atrito. Então, isso é importante para a gente também. É uma força a menos que a gente tem, atrito. Beleza? Determine a aceleração do conjunto, B, a intensidade da força que um bloco exerce no outro, e C, a intensidade da força resultante em A e em B. Vamos, seguindo nossos passos lá. Qual que é o primeiro passo que a gente falou mesmo? Reconhecer as forças que estão aí. Como a gente tem 2 corpos e os dois estão muito juntinhos aqui, eu vou desenhar separado, tá? Só para ficar mais fácil da gente visualizar as forças. Então eu aconselho vocês, quando tiver problema assim que um corpo está encostado diretamente no outro, separa para ficar mais fácil. Né? Não estou falando que você está separando os blocos aqui, você está separando só visualmente falando. Então vamos lá. A força F está sendo aplicada aqui no corpo A. Beleza? Então o corpo A aqui ele vai ser empurrado para a direita pela força F. Tranquilo? Isso é o que já está no desenho. Qual que é a força que sempre existe se ele está na Terra? O peso. Então aqui eu tenho a força peso do A que puxa ele para baixo. Ele tenderia a cair por conta dessa força, porém o chão segura ele. O chão segura ele fazendo uma força para cima que a gente chama de normal. Então aqui é a normal no corpo A. Beleza? Beleza, tranquilo, de boa. Então lembrando que é esse o problema aqui, tá? Só estou simplificando aqui, separando para desenhar de uma forma melhor. O que aconteceria aqui nesse caso? Como eu só tenho a força F para a direita, o corpo A ia para a direita. Só que no momento que ele fosse para a direita, ele encontra o B. Então ele rela no B. E se ele vai relar no B, ele vai entrar em contato com o B, ele vai fazer uma força no B. Então aqui eu desenho a força que o bloco A faz no B. E aí, muito cuidado, tá? E essa força aqui é a força que A faz no B. Por isso que eu escrevi AB aqui, ó. Força que o bloco A faz no bloco B. Posso falar que ela é a força F, que ela vale 10 newtons? Não. Porque a força de 10 newtons é essa aplicada no bloco A. A força que eu aplico no bloco B, eu já não sei qual que é. É uma outra força. Beleza? Tranquilo? Ação e reação. Se o A empurra o B empurra o A na mesma direção, porém no sentido oposto. Então aqui agora eu tenho a força de novo no bloco A, que é a força de reação. Então essa é a força que o B faz no A. Então tá vendo? São forças diferentes. Essa daqui é a força que o A faz no B e essa daqui é a força que o B faz no A, tá? No sentido oposto para a esquerda. Essa força está aplicada no A, essa força está aplicada no B. E o B, para terminar, ele tem a força peso dele. E isso faria ele descer, ir para baixo, mas como ele não desce, eu sei que ele está apoiado no chão, é porque o chão faz uma força para cima aqui, e essa força a gente chama de normal. Então é a normal aplicada no corpo B. Posso falar que as duas normais são iguais? Não, porque cada uma é num bloco diferente. Então por isso que eu chamei de normal A e isso daqui normal B. Beleza? Dica para vocês, pessoal. Quando você tiver um problema aqui que é só na horizontal, você sabe que o corpo não vai subir nem descer, e o corpo não envolve, e o problema não envolve força de atrito, então a normal vai anular sempre o peso, tá? Então, você pode até esquecer isso daqui. Essas forças deixam de existir? Não, elas estão aí, beleza? Elas existem, por isso que eu desenhei.
Mas, nesse problema, elas vão ser indiferentes. Elas não vão fazer diferença nenhuma para esse problema, tá bom? Se fosse um problema onde o corpo sobe ou desce, por exemplo, um problema de elevador, aí a normal já ia influenciar, tá? E se fosse um problema que tivesse atrito, também. Porque se você lembrar da aula passada, a força de atrito é o coeficiente vezes a normal. Então, a gente precisaria saber o valor da normal, tá? Mas como aqui não tem atrito, o exercício já falou, e ele não está subindo e descendo, essas duas forças aí, tanto a normal quanto o peso, vão ser diferentes para o nosso problema. Beleza? Tranquilo. Então, como elas são diferentes do meu problema, nem vou calcular o peso aqui. Eu poderia calcular o peso, mas não vou, porque não vai fazer diferença, né? Enfim, primeiro passo lá, reconhecer as forças, fizemos. Reconhecemos, está de boa, está tranquilo, é nóis. Próximo passo agora, reconhecer o sentido. Qual que é a tendência de movimento aqui? Essa força F está aplicando uma força para a direita. Então a tendência é que esse sistema todo caminhe para a direita. Então o A vai para a direita e o B também vai para a direita. Beleza, segundo passo também a gente já fez, que é definir aí um sentido do movimento. Tranquilos? Então agora o próximo passo é aplicar a segunda lei de Newton e ver o que está acontecendo aí. Nisso a gente encontra a aceleração, tá? Dica, pessoal, vai aplicar a primeira vez aqui a segunda lei de Newton, aplica para o sistema inteiro. Eu vou fazer duas formas aqui diferentes para vocês. Vou fazer a forma, que é a forma decoreba, que eu acho que é mais fácil de vocês decorarem, e depois a forma mais direta. Então vamos lá. Você vai aplicar então para o sistema inteiro, tá? Para o sistema todo. Então, para o sistema inteiro, força resultante no sistema é igual à massa do sistema vezes a aceleração. Então, aqui, de novo, estou aplicando isso para o sistema inteiro. A partir do momento que você coloca a segunda lei de Newton aqui, o que você precisa fazer? Substituir os valores. Quem que é a força resultante? A força resultante é a soma de todas as forças. Lembrando que a soma que eu estou falando é a soma vetorial. Então, vamos lá. Definir como positivo o movimento sendo para a direita. Então, vamos pegar todas as forças na horizontal. Quem que é a força resultante, então? Vamos lá, vou até colocar em parênteses para vocês entenderem melhor. Então, eu vou ter a força F para a direita, ó, ela é positiva. Então, tá vendo? Olha o sentido de movimento, a importância dele. Eu vou pegar o sentido de movimento e vou pegando todas as forças. Então, F está para a direita ou para a esquerda? Para a direita, professor, então é positivo. Deixei aqui. F. Qual que é a próxima força que eu vou ter na horizontal? A força que B faz em A. E ela está para a esquerda. Então, vai ser menos a força que B faz em A. Né? Por que menos, professor? Porque ela está contra, tá vendo? Eu defini o sentido para a direita como positivo. Então, a força que B faz em A, como ela está para a esquerda, como a força que B faz em A é uma força contrária ao movimento, ela é negativa, tá bom? Beleza, agora eu vou para o corpo B, porque eu estou aplicando para o sistema inteiro, então eu tenho que pegar todos os corpos do sistema. No B, o B também está indo para a direita, então qual é a força que tem aqui para a direita? Só uma, que é a força AB, e como ela está para a direita, eu vou somá-la. Força que A faz em B. Beleza, nisso acabaram todas as forças. Por que acabaram todas as forças? Porque eu estou analisando só na horizontal. Lembra que na vertical eu falei que as forças se anulam? Então, essa força normal e essa força peso, ela não entra no meu problema. Na vertical, as forças se anularam, então eu só tenho movimento na horizontal, tá? O que eu fiz aqui? Somei todas as forças e obtive a força resultante. Então, a força resultante é a soma vetorial de tudo isso daqui. Força resultante é igual a quem? A massa vezes a aceleração. Mas a massa é a massa do sistema. Então, é a massa de todos os corpos que estão aí. E no caso, eu tenho só a massa do A e a massa do B. Tudo isso vezes a aceleração. Tá vendo? Eu montei a minha fórmula. Força resultante é isso daqui. Então, essa é a força resultante. A massa do sistema é a massa somada de todos os blocos, no caso do A e do B. Se tivesse um terceiro corpo, aí seria a massa do A, massa do B, massa do C também, e assim sucessivamente. Agora eu somo tudo. A força F vale 10, né? Senhor, mas eu não sei a força que B faz em A e nem a força que A faz em B, mas aí que é a beleza do rolê. Como isso daqui é um par de ação e reação, eles têm mesma intensidade. E se eles têm mesma intensidade, um é positivo e outro é negativo, cancela, tá? Então essa é a beleza do problema. Essas forças aqui de ação e reação, quando você aplicar para um sistema inteiro, sempre elas vão cancelar, tá? Isso é igual a massa do sistema. O exercício falou que o bloco A tem massa de 6 e o bloco B tem massa de 4.
Então, a massa total do sistema é 10. Daí, nós encontramos que a aceleração do sistema vale 1 metro por segundo ao quadrado. Isso daqui. Eu ia falar simples assim, mas é trabalhoso, né? Você tem que tomar muito cuidado. Depois que você tiver craque, você vai fazer isso direto. Tranquilo. Zor, você falou que tem mais outro jeito, que esse daqui é o mais trabalhoso, é o jeito mais fácil de entender. Qual que é o jeito mais rápido? O jeito mais rápido é, como eu vou aplicar para o sistema inteiro, imagina esse sistema todo aqui como se fosse um corpo só. Então, em vez de tu ter A e B separados, isso daqui tudo é um corpo. Como o A tem 6 kg e o B tem 4 kg, então isso daqui é um corpo só de quanto? De 10 kg. E aí fica mais fácil. Ó. Então, de novo, eu troquei tudo isso daqui por um corpo só de 10 kg. Então, como que ficaria? Ficaria assim, ó. A força F aplicada em um corpo de 10 kg. Na hora que você aplicasse a segunda lei, ia ser muito mais rápido. Ó. Força resultante só tem uma, que é a força de 10, então é a força F, é igual a massa, esse bloco agora é um bloco só de 10, vezes a aceleração é igual a 1. Tá vendo? Muito mais rápido. Se você imaginar o sistema todo como um bloco só, fica mais fácil também. Porém, alguns problemas, isso pode te confundir. Então, por isso que eu prefiro fazer passo a passo. Belê? Tiver alguma dúvida, anotem aí, me perguntem ou no Whats ou depois na nossa aula ao vivo aí, tá? Não acabou, a gente precisa do B. No B ele quer o quê? A intensidade da força que um bloco exerce sobre o outro. Então vamos lá. A gente sabe que o bloco, a força que um bloco exerce sobre o outro é essa daqui, ó. Essa daqui é a força que A faz em B e essa daqui é a força que B faz em A. Professor, qual delas eu calculo? Qualquer uma, cara. As duas têm o mesmo valor, lembra? É um par de ação e reação, então tem a mesma intensidade. Eu vou calcular pelos dois, porque vai ter que dar o mesmo valor. Então eu vou mostrar para vocês que qualquer um que você escolher vai dar a mesma coisa. Então vamos lá, pelo bloco A primeiro. Então para o bloco A. Professor, como que eu vou fazer isso? Cara, só tem uma forma. Força resultante é a massa vezes a aceleração. Você só vai aplicar a segunda lei de Newton. Então vamos lá. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Mas como eu estou aplicando para o bloco A, eu vou olhar só para o bloco A, tá? Muito cuidado com isso. Vamos olhando aqui no bloco A. Por isso que é bom você separar os blocos e fazer as forças em cada um separado, para ficar fácil na hora de você fazer essa divisão. Ó, o peso e a normal na vertical se anulam, então tá de boa. O que, que eu tenho? Ó, força resultante em A é quem? É força F menos a força que B faz em A. Por quê? F está para a direita, é positivo, F que B faz em A está para a esquerda, é negativo. Isso é igual a massa do A vezes a aceleração. E aí, agora a gente só calcula. A força F vale 10. Eita. Deixa eu só apagar aqui que deu um bug nervoso. Né? Então, a força vale 10 menos a força que B faz em A, que eu não sei, é o que eu quero descobrir, é igual a massa do A, que o enunciado falou para mim que vale 6, e a aceleração que eu acabei de descobrir que vale 1. Então aqui, substituindo, vai ficar como? Ó, vai ter menos FBA, porque eu vou isolar essa bodega aqui, é igual a 6 vezes 1 é 6, menos 10. Por que menos 10? Esse 10 está aqui positivo, vai para o outro lado subtraindo. Então, menos FBA é igual a menos 4. E aí, multiplica por menos 1 para trocar o sinal. A força que B faz em A, ela vale 4 newtons. Então, a força de contato entre os dois corpos é 4. Tá vendo? Lembra que eu falei que essa força aqui não é o 10? Tá vendo? Essa F vale 10, essa daqui vale somente 4 newtons. Beleza? Beleza? É assim, tranquilo assim. Lembra que eu falei também lá no roteiro que é essencial você ter aceleração? Tá vendo? Nesse exercício, se ao invés de tivesse pedido as 3, a primeira aceleração, depois a intensidade da força que um bloco faz no outro, depois a resultante de AB, ele tiver só pedido AB, falasse, ó, os blocos deslizam só sem atrito. Qual a intensidade da força que um bloco exerce sobre o outro? Se ele já pedisse isso direto, você não ia conseguir calcular se você não tivesse aceleração. Então a aceleração é principal. Qualquer problema que você tiver, você tem que ter aceleração, tá? Senão não funciona. Então beleza. Professor, você falou que se eu aplicasse no bloco B, ia dar o mesmo resultado. Vai dar o mesmo resultado. Eu vou até apagar aqui para ter espaço para eu fazer de novo. Vou deixar só o resultado. O resultado vai ficar aqui para vocês compararem depois. Então, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora para o bloco B. Então, para o bloco B ficaria o quê? Força resultante é massa vezes aceleração. Mas como agora eu estou olhando só para o B,
Eu vou fixar no B só a força que existem nele. O bloco B está aqui, ó, esse desse lado. Por isso que é bom separar o desenho cada um. As forças na verticais se anulam. Então, a normal anula força-peso, já era, não tem nenhum problema. Então, a única força que eu tenho aqui é a força que A faz em B. Ó. Então, força que A faz em B. Não tem ninguém para atrapalhar. Ela é positiva, né? Porque ela está para frente, no sentido positivo, e não tem ninguém para trás. Então, fechou, só ela. É igual a massa do B. A massa do B, no caso, aí, o enunciado deu, vale 4, vezes a aceleração que eu encontrei no item anterior, que vale 1. Então, a força que A faz em B é igual a 4 vezes 1, 4 newtons. Compara os resultados, olha só, ó, mudou? Não, porque como é um par de reação e reação, tem que dar o mesmo valor. Então, como ele pediu a B aqui, professor, tem que fazer pelos dois jeitos? Não, faz aquilo que você achar melhor. Olha para qual bloco você achar melhor aí, qual que vai ser mais rápido. No caso aqui é o bloco B, né? Mas enfim, olhou, colocou em qualquer um dos blocos, vai dar certo, beleza? De novo, ó, teria como eu calcular aqui se não tivesse aceleração? Não, então a aceleração é importantíssimo a gente saber. Tranquilo? E para terminar aí, ele quer a força resultante, vou apagar aqui embaixo, qual que é a força resultante que atua tanto no bloco A quanto no bloco B. Então, aí é mais rápido. Força resultante é a massa vezes aceleração. Pronto. Então, se quer a força resultante no bloco a massa do A vale 6 e a aceleração vale 1. Então, a força resultante no A, 6 newtons. Fechou. Já era. E a força resultante no B, mesma coisa. Vai ser a massa do B vezes a aceleração do B. Então, a massa do B, no caso, vale 4 e a aceleração vale 1. Então, a força resultante no bloco B vale 4 newtons. Simples assim, tá? Professor, mas por que a força resultante deu diferente? Porque, como a gente falou, a força resultante é o resultado das forças. Vamos olhar aqui no bloco A. No bloco A, eu tenho 10 para a direita e a gente já viu que o B faz uma força no sentido contrário para a esquerda com valor 4. Então, se eu tenho 10 para a direita e 4 para a esquerda, no sentidos opostos aqui, o que vai acontecer com o A? Quem que ganha esse cabo de guerra? A força da direita. E ela ganha por quanto? Ela ganha por 6. Então, isso que significa a força resultante. É o resultado de todas as forças aplicadas no corpo aí. Lembrando que a normal e o peso se cancelaram porque elas têm o mesmo valor, né? Então, é isso. Já no bloco B, ele só tem uma força, que é a força que A faz nele, a força para a direita. Então, quando eu somar todas as forças aqui, só tem A. Então, por isso que a força resultante no bloco B é igual à força que B faz em A. Tá? Então, é isso daí. Tranquilo, suavão. Você pode ver que as respostas bateram. A aceleração é 1, a força que A faz em B é igual à força que B faz em A, que é igual a 4 newtons, que a gente já falou aqui, né? E a força resultante em A é 6 newtons e a força resultante em B é 4 newtons. Belê. É aí. É complicado, dá trabalho, mas é mecânico. Se você entender o procedimento, fica de boa, tá? 2. No arranjo experimental da figura não há atrito. Então, de novo, ó, se não há atrito, fechou. Menos uma força para mim, menos a força de atrito. E o fio tem massa desprezível. Os blocos têm massa A igual a 2 kg e B igual a 3 kg. Então, ele me deu a massa de cada um. Aqui vale 2 e aqui vale 3 kg. Adote G igual a 10. Determine a aceleração do corpo A e B, a atração no fio. Quando ele pedir a aceleração de um corpo específico, só tem uma aceleração, tá, pessoal? Se o A tem uma aceleração, por exemplo, de 2, o B tem aceleração de 2 também. Então, a aceleração é igual para todo mundo. Não existe essa de aceleração de A, aceleração de B, aceleração de C. São todos iguais, tá bom? Então, beleza, vamos resolver esse exercício aí. Vou fazer um pouco mais rápido agora, hein? Vamos lá. Primeiro passo, reconhecer as forças. Então, eu tenho o peso do A que puxa para baixo. Desenho até mesmo Pego o próprio desenho aqui, como eles não estão em contato, não tem problema desenhar aqui direto, né? Então tem a força-peso do A que puxa para baixo, mas como o A está encostado aqui no chão, o chão empurra ele para cima e segura ele com a força normal, né? Como eu disse, esse problema aqui é indiferente, porque o A não vai subir nem descer, então essas duas forças se anulam, elas vão ser indiferentes para o meu problema. Lembrando que não tem atrito também, então não vou precisar da normal. Beleza, agora no B eu tenho a força do peso do B que puxa para baixo. O B tem normal? Não, porque ele não tem nada segurando ele aqui. Ó. Não tem mesa, não tem chão, não tem nada segurando ele. Então o peso do B aqui não vai ter ninguém para
aplicar normal nele. Tranquilo? Só que o que vai acontecer aqui? Ó? Vamos pensar. O B ele vai tender a descer. Então nisso eu já estou fazendo meu segundo passo. Ó. O B ele vai tender a descer. O sentido do movimento do B é para baixo. Só que como ele está preso aqui pela corda, ele vai puxar o A também. Então existe uma força aqui que eu chamo de força de tração, que vai puxar o A para a direita. Né? E ação e reação. Se o B puxa o A pela corda, o A vai puxar o B pela corda também. No caso, essa força aqui é uma força que é para cima. Lembrando que a polia aqui mudou a direção, né? A polia, como está entortada aqui, ela mudou a direção da força. Então é isso, reconheci todas as forças que tem aí. Tem mais alguma força? Não. Se tivesse atrito, eu ia ter uma força aqui para a esquerda. Mas como não tem, só essas forças que estão agindo no movimento aí. Beleza? Pronto. Nisso eu já fiz o primeiro passo. Segundo passo, reconhecer o sentido de movimento. Então o B ele vai para baixo. Então tudo que estiver para baixo é positivo, tudo que estiver para cima é negativo. E o A, cuidado, como tem polia, o polia muda a direção. Então no caso aqui o A ele vai para a direita, tá? Então ó, pensa assim, o B ele vai descer, nisso ele puxa o A para a direita. Tranquilo? Tranquilo. Então primeiro passo, reconhecer as forças? Feito. Segundo passo, definir o sentido de movimento? Feito. Terceiro passo, aplicar força resultante é igual massa vezes aceleração. E lembra que para encontrar aceleração, eu aplico isso primeiro para o sistema todo. Então, vai ser a força resultante do sistema é igual a massa do sistema vezes a aceleração. Vamos lá, vou colocar em parênteses para ficar mais fácil de visualizar. Começa sempre pela força que faz o movimento aí. No caso, todo esse sistema vai se movimentar por causa do B. Se o B não tivesse pendurado aqui por esse lado, ele não ia se movimentar, o corpo ia continuar, o sistema ia continuar parado. Então começa por ele. Quem que faz o corpo descer? A força-peso do B. Então começa aqui, ó. Então eu vou ter a força-peso do B, nesse caso ela é positiva porque, ó, lembra que eu defini o sentido? Olha a importância de definir o sentido aqui, ó, para baixo, então para baixo é positivo. Próxima força depois dela que a gente tem no corpo B, tração. A tração está para cima. Para cima é contra o que eu defini como positivo. Então a tração nesse caso aqui ela é negativo, tá? Pronto, coloquei todas as forças no corpo B, mas como eu estou aplicando para o sistema inteiro, eu vou ter que imaginar o A também. Agora vamos para o bloco A. No bloco A, a normal e o peso se anulam, aquilo que a gente falou, porque é na vertical aqui eu não tenho movimento, o bloco A não vai subir nem descer, ele só vai andar para a direita. E a única força que eu tenho aqui na horizontal é a tração. E como ela está para a direita, no sentido positivo de A, tá vendo? Aqui o A vai para a direita, define o sentido positivo, então a tração é positiva. Pronto, acabou. Não tem mais nenhuma força. No A não tem mais nenhuma força puxando para a esquerda. Então acabou. Essa é a força resultante do sistema. Isso é igual à massa do sistema, que é a massa do A mais a massa do B. Isso tudo vezes a aceleração. Apliquei a segunda lei de Newton. Olha lá, tá vendo? Tração cancela com tração, porque ação e reação têm a mesma intensidade, sinais contrários. Então a força do peso de B é igual à massa do A mais a massa do B vezes a aceleração. Agora é só calcular os valores aí. Lembrando que a massa do A é 2 kg, a massa do B é 3. Então vai ficar aqui 2 mais 3, que multiplica a aceleração. E o peso do B, muito cuidado, hein? Lembra lá, força-peso é calculada como massa vezes gravidade. Então vou fazer direto. O P, a massa dele vale 3. 3 vezes 10 dá 30 newtons. Então o peso do B aqui vale 30 newtola. Beleza? Então agora só fazer os cálculos. 30 é igual a 5A. A é igual a 30 dividido por 5. 6 metros por segundo ao quadrado. Encontrei a aceleração. Lembrando que essa aceleração é do sistema inteiro. Tanto A vai com aceleração de 6, quanto B desce com aceleração de 6 também. Beleza? Isso foi o que a gente pediu no A. Agora a gente precisa, já encontramos, vamos para o B. No B ele quer tração no fio. Aí você fala, professor, mas como que eu vou encontrar isso? Não tem formulinha, cara. Você vai olhar e analisar. A tração está sendo aplicada em qual corpo? Professor, tanto no A quanto no B. Qual que eu uso? Qualquer uma, mesma coisa do exercício anterior, só que lá era força de contato, aqui é uma força de tração. Quer usar pelo A ou pelo B? Você que escolhe, eu vou usar aqui pelo A, tá? Então, para o bloco A, ou aqui o bloco conjunto, né? Mas enfim, força resultante é massa de aceleração. E no bloco A é legal por quê? Porque só tem a força de tração, a normal e o peso se anulam e só sobrou a tração. Então a tração é igual à massa do A,
que o exercício enunciado falou que é 2, vezes a aceleração, que eu acabei de encontrar, que é 6. Então, a tração aí vale 12 newtons. Beleza, beleza? Tração vale 12 newton, já encontramos, já era, tá de boa. Tá vendo? Ó? Não conseguiria encontrar a tração se eu não tivesse aceleração. Então a aceleração é principal. Por mais que o exercício não pedisse aceleração na A, só pedisse a tração direto, eu precisaria encontrar a aceleração antes, tá bom? Só para desencargo de consciência, eu vou calcular pelo bloco B também. Então, para o bloco B, o senhor precisa fazer? Não, vou fazer só para mostrar que dá certo também. Força resultante em B é igual a massa do B vezes a aceleração. Vamos lá, quem que é a força resultante no bloco B? Ó, lembrando que o bloco B está descendo, o sentido aqui positivo é para baixo. Então vai ser o peso dele, menos a tração, é igual a massa do B vezes a aceleração. Substituindo os valores, o peso do B já falei que vale 30, menos a tração que eu não sei. Ah, professor, vale 12, mas eu estou fingindo que eu não sei aqui, tá? Xiu. É igual a massa do B, que vale 3, vezes a aceleração que eu acabei de descobrir, que vale 6. Então, aqui, se a gente analisar bem, tração negativa é igual 3 vezes 6 dá 18, e o 30 aqui positivo vai para o outro lado, fica negativo. Então, menos tração é igual a menos 12, multiplica por menos 1 para trocar o sinal, tração é igual a 12 newtons. Então, não importa qual bloco você pegue, se você fizer os cálculos tudo certinho, a conta sempre vai bater. Falou? Senhor, mas é muito complicado, é trabalhoso sim, mas se você seguir os passos, fica de boa, tá? Então vamos conferir lá, olha lá, o A realmente a aceleração é 6 e no B a tração realmente vale 12. Terceiro e último exercício aí para a gente fechar. Determine a aceleração dos corpos na situação esquematizada abaixo. G é igual a 10, né? E ele fala que o fio e a polia têm massa desprezível e que também não há atrito. E me dá o valor do seno de 30 aqui, que é meio. Beleza? Então, de novo, não tem atrito, facilitou minha vida. Quando ele fala que a polia e a massa é desprezível aqui, porque se o fio não tivesse massa desprezível, ele ia funcionar como se fosse outro corpo. Graças a Deus ele não é, porque a massa é desprezível. Então, vamos embora. Primeiro de tudo, reconhecer as forças. Então, bora lá. O B tem o peso dele para baixo, eu vou colocar direto, tá? O peso do B aqui, massa vezes gravidade, ele vale 20 newtons, porque a gravidade é 10. Então, 2 vezes 10, 20, tá? Nisso, o bloco B, como ele está pendurado, ele vai cair, ele vai tender a descer. Então, o sentido do B para baixo, positivo. Como o B está pendurado na corda, ele vai puxar o A aqui. E a força de tração que vai existir na corda, ela segue a direção da corda. Então, no caso, a tração aqui vai estar para cima. Porém, ação e reação. Se o B puxa o A através da corda aqui para cima, o A vai puxar o B através da corda para cima também, porque a polia mudou a direção do movimento. Lembra da aula passada? A polia sempre muda a direção do movimento, tá? Então, para o B aqui, fechou. Só são essas duas forças que existem. Agora, no bloco A, além da tração que eu tenho aqui por conta da corda, o bloco A está no plano inclinado. E aí a importância que a gente tem lá da aula passada. Lembra que na aula passada a gente falou que um plano inclinado sempre vai ter normal. Aí, se for o plano inclinado simples, eu vou ter a força P cosseno anulando aqui, né? Aqui no caso, para não confundir com o peso do B, vou falar força peso do A cosseno de θ aqui para baixo. E aqui, sentido do plano, fazendo o corpo descer, o corpo vai estar descendo, lembra lá do macetinho, eu tenho a força FP seno do ângulo. Lembrando que aqui é o peso do A, né? Não é o peso do B. Pronto, são só essas forças. E nesse caso, se o B ele vai descer, o A ele vai tender a subir. Professor, mas o A poderia estar descendo também puxando o B? Poderia. Mas caso eu errar, o próprio exercício vai me corrigir. No final, se a sua resposta der negativo, é porque você considerou o sentido de algum desses vetores aí como contrário. Então, vamos supor que no final eu fiz a conta lá e encontrei que a aceleração é negativa. Se a sua aceleração for negativa, quer dizer que você considerou o sentido errado, tá? Isso é só isso daí. Mas enfim, vamos lá. Como eu estou considerando que o B está descendo, o A aqui vai estar subindo o plano, então seguindo essa linha. Nesse caso, ó, como o A vai estar exatamente no plano, novamente, a normal e o P cosseno aqui vão se anular, ele não vai fazer diferença no meu problema. O peso do A
é a massa vezes a gravidade. Então, como a massa do A é 2 kg, também, né, o peso dele é 20 newtons, tá? Lembrando que aqui é força-peso vezes o seno, né, plano inclinado, tome cuidado com isso. Então, a gente já fez os dois primeiros passos. Reconhecemos todas as forças que tem aí, né? Reconhecemos todas as forças e definimos o sentido de movimento. Pronto, fechou. Agora é aplicar a força resultante à massa de aceleração. Aqui eu vou aplicar isso para o sistema, que primeiro eu tenho que encontrar a aceleração. Então, para o sistema, a força resultante do sistema é massa vezes a aceleração dele. Beleza. Vamos ver a força resultante, a soma de todas as forças. Quem que movimenta tudo? É o B, começando com a força dele. Pessoas, aqui eu vou fazer direto, tá? Então vai ficar ó, peso do B. Não vou fazer direto não, senão depois vocês vão confundir. Então vai ter a força peso do B que puxa para baixo, ó, positiva, tá para baixo, menos a tração, tá contra o movimento do B, então negativo. Pronto, terminei as forças no B, agora eu vou para o A. No A aqui eu tenho a tração a favor do movimento do A, então vai ser mais a tração, menos a força-peso do A vezes o seno, o famoso P seno, porque ele está descendo aqui embaixo, tá? Isso é igual à massa do sistema, que é a massa do A mais a massa do B, isso vezes a aceleração, tá? Até pegou um pouquinho ali, mas enfim. Aquilo que a gente falou, ó, tração cancela com tração, porque é um par de ação e reação aplicada no mesmo problema, então elas vão se anular, porque tem mesma intensidade e sentidos opostos, né? E aí eu substituo os valores. O peso do B vale 20, menos o peso do A, que vale 20 também, porém aqui é o P seno, então é o peso vezes o seno. E o exercício falou que o seno de 30 é meio, então ele já me deu aqui, ó. Então 20 menos 20 vezes meio é igual a massa do A mais a massa do B. Os dois têm massa de 2 kg, então a massa do A é 2, a massa do B é 2. Isso vezes a aceleração A. Então 20 vezes meio dá 10, lembrando que a multiplicação sempre tem prioridade, vai ficar 20 menos 10 é igual a 4A, 10 é igual a 4A, o A é igual a 2,5. Então a aceleração aí desse sistema é 2,5 metros por segundo ao quadrado. Tá vendo que o resultado deu positivo? Então a gente considerou o sentido da aceleração correto, tá? Se tivesse dado o sinal negativo, é porque aí estaria o contrário. O A estaria descendo e o B estaria subindo. Beleza? Então é isso. Tranquilo. A gente vê lá que a resposta bateu no nosso gabarito. E é isso daí, tá, pessoas? A aula de hoje é isso. Lista de exercícios foi para vocês aí. É extremamente importante essa parte mesmo, pessoal. De verdade, isso vai influenciar lá na frente para vocês, tanto no terceiro ano quanto no segundo e também ali no vestibular. Então, tomem muito cuidado, beleza? Então é isso, tamo junto. Muito obrigado e falou!